eu comecei a ler aquele manual de sociologia, quanto mais eu li, eu dizia, isso aqui, é isso aqui, é isso aqui que eu quero. E a partir do manual de sociologia, eu realmente fiquei muito interessada na sociologia. Havia uma expectativa em relação aos homens da família e nenhuma expectativa, de fato, em relação às meninas. De um casamento. Talvez um casamento, se pudesse fazer um bom casamento, joia, se pudesse estudar também. E, Celso, não era nem assim uma coisa muito careta de casamentos, Aguinaldo, não era assim, nenhuma. Tipo assim, eu não sentia que havia expectativa. Nesse clima, eu não tinha a menor ideia do que significava sociologia, tá? Mas uma coisa com esse nome devia ser boa, né? O título, né? Sociologia social, a vida da sociedade. Você falou que foi uma surpresa, né, o golpe de 64. Mas surpresa o quê? Pela falta Porque de o resistência? mundo marchava para o socialismo. Vocês achavam que... Sim, o mundo marchava para o socialismo. E nós íamos ser vencedores. Depois, anos depois, a gente se conta, ainda bem que nós não vencemos. Você já pensou? Porque teve um momento, e aí começa a cisão, né, dentro do movimento estudantil, que foi também uma coisa muito sofrida. Só que eles achavam que era, entendeu? Que era uma coisa assim, cada vez que a repressão fazia alguma coisa, vinha aquela coisa assim, aliás, em outras situações, está dizendo, viu? Estão fracos, estão precisando usar a violência porque não tem... Então, cada vez que a coisa apertava, o argumento era isso, né? Então, estávamos fraquíssimos, só que não era nada disso. Mas foi uma surpresa o golpe ou a falta de Foi. reação, isso? Como é que... Foi uma surpresa. A gente nunca, sei lá, eu me lembro assim, no dia 31, quando né, eu fui, meu pai ficou horrorizado, eu saí com os amigos, fomos tudo para Cinelândia, a gente queria fazer alguma coisa, meu pai, vai morrer, vem para casa, não fica na rua, não sei o quê. Aí cheguei na rua, fui encontrar com as pessoas diziam assim, volta para casa porque não tem nada a fazer. Eu me lembro que a Uni tinha pegado fogo, olha, era uma desgraça total, né, que a gente, era um negócio assim tão ruim pra gente, quando a gente viu aquilo, né. E eu me lembro, eu na Cinelândia, depois eu estava na Cinelândia encontrando com umas pessoas lá, dizia assim, vai para casa que não tem nada a fazer, não tem movimento nenhum. A gente pensava que ia ter um grande movimento contra, né? Não teve nada. Aí me disseram nessa verdade, botaram fogo na Uni, não sei o quê, acabou. Essa experiência no Nordeste foi fundamental. Pelo seguinte, quer dizer, 66, né? O mundo já diferente, etc, etc. Ainda havia nos grupos de esquerda um pouco a ideia de que a cidade estava isso, o Rio estava aqui, né, a direita no poder, a direita no centro, mas que tinha-se uma esperança que do campo virá a verdadeira revolução, virá essas coisas. E eu fui para o Nordeste, lá Juazeiro, que era um lugar que tinha sido quente, tinha tido mesmo movimentos de igreja, do MEB, movimento de educação de base, assim, tinha amigo da gente que era alfabetizador do MEB, não é? Isso tudo é uma rede, não é uma coisinha. E cheguei lá também, encontrei assim, você chega nesses lugares, se você é de uma dessas redes, você acha as pessoas, não é? Achei lá a pessoa. Aí comecei a conversar. E o que eu vi? Olha, o que tinha, ou as pessoas tinham saído embora, ou tinham sido presas, ou tinham morrido, ou tinham qualquer coisa. Não tinha nada. Mano. E eu cheguei ao Rio e falei para os meus companheiros, gente, e eu me lembro de falar assim, gente, isto aí, que era o governo militar, vai durar uns 10 anos. Eu lembro que eu tinha medo. Eu olhava para as meninas que entravam na luta armada, assim, sobretudo porque elas iam com os namorados, né? São raras as mulheres da minha geração que entraram na luta armada por vontade própria. Lógico, entre aspas, você já namorar uma pessoa que era guerrilheira já é uma vontade. E eles ficavam nos marcando, né? Nos perseguindo nos corredores, só com o olhar.
Celso. Isso era o início, era dita branda, né? Não era ditadura ainda. Bom, e aí consegui terminar o curso, só que durante o último ano, eu fui chamada 2 vezes para depor no IPM, da Faculdade Nacional de Filosofia, e meu pai me acompanhou, né? E eles fizeram todas as chantagens possíveis, dizendo que o meu pai era um homem muito bom, muito considerado, e que ele estava ali na porta, meu pai ficava na porta, esperando eu sair. E que, olha o que você está fazendo com seu pai, não sei o quê, diga quem eram os seus colegas. E a minha resposta, eu vou chorar. A minha resposta foi, mas acontece que o meu pai me ensinou que a coisa mais importante é a lealdade com os amigos. Aí eles desistiram e me levaram para o DOPS. Me chamaram para ir para o DOPS. E meu pai foi junto também. Só que dessa vez ele estava extremamente preocupado. Muito preocupado. Primeiro tinha escolhido sociologia para estudar, ciências sociais. Um namorado que era vermelho, e às vezes ele usava até um paletó vermelho. Calça e paletó vermelho, eu me lembro muito bem que ele ia em casa com aquela calça, para ele era uma afronta para o meu pai e para minha mãe, porque ele vinha com aquela roupa que não era usual. Os homens eram muito comportados, muito conservadores, usavam calça escura e uma camisa social, estudante de direito, ele é estudante de direito, camisa social e, em geral, branca, o máximo que chegava a um azul claro. Então, usar um casaco, um paletó, e ir para a universidade com um paletó vermelho era realmente uma irreverência. Mais 5 a coisa muda, né? A coisa muda, é esse momento que Rubens sai. Primeiro, ele era diretor da Companhia de Energia Elétrica da Bahia. E o carro dele, ele emprestou para os estudantes. E o pessoal foi preso colando cartaz de resistência e tal. Então, ele foi preso, Rubem foi preso em consequência disso. Aqui em Salvador. E foi um sofrimento muito grande para mim naquele momento, porque eu fiquei em casa sem saber de nada, esperando ele voltar do trabalho. Então, o meu pai foi lá comigo, eu entrei numa sala com 6 policiais, né, que me devoravam com os olhos. E aí faziam as mais disparatadas perguntas, uma atrás da outra. Isso. E eu já estava assim, num sufoco terrível, de repente a porta se abre, meu pai entra. Senta do meu lado e diz, minha filha, agora você pode sair. E olha para os caras assim. Quer dizer, ele estava com moral para fazer isso, né? Eu imediatamente saí, porta fora. E fiquei esperando meu pai lá embaixo. Tinha umas pessoas também, amigos do Alberto, que é o meu ex-marido, né, que já estava na Europa. Alberto logo foi embora. Eu que fiquei aqui enfrentando essas coisas todas. E aí eu fiquei lá embaixo esperando, daqui a pouco meu pai desce e diz, você tem que sair do país. Então eu suponho... Disseram isso para ele ou ele que percebeu? Ou os amigos disseram? Não sei, talvez tenham dito. Arregimentar grande número de jovens católicas de boa vontade numa associação que seja obra social verdadeira e frutuosa parece-me de urgente necessidade entre nós. O excelentíssimo senhor arcebispo obteria dos senhores paróquios, diretores de associações de idosos, superiores de casas religiosas, etc., a indicação de um ou mais nomes de jovens inteligentes, ativas, realmente impregnadas de espírito católico e capazes de trabalhar. Quando houve o golpe de 64, eu já estava integrando o grupo da JUC, a Juventude Universitária Católica. Eu acho que entrei na universidade em 64, agora eu estou um pouco fazendo uma ligação acho que eu entrei em 64 na universidade, e não em 65,
e eu já estava frequentando a União dos Estudantes Universitários do Pará. Isso é uma instituição total, né? Ele integra o tempo todo, né? E você chega nessa nova instituição e você já encontra as pessoas, entendeu? Sabe, vem falar, quer dizer, quem estava na PUC na minha época? Maria Vitória Benevides. Maria Vitória fazia PUC, e era da JUC. Entendeu? Então isso é uma coisa assim, eu acho aí, fazendo uma leitura 40 anos depois, se eu não tivesse entrado nessa coisa, literalmente, ou eu não teria feito nada ou teria pirado. Não segurava isso tudo que estava acontecendo só pela sua própria cabeça, né? Este grupo oferecia uma integração, né? E você passava a conhecer, quer dizer, não era só a pessoa da sua sala que tivesse isso, era o outro da outra sala, era o outro, a outra que tinha sido da JEC, que eu conhecia, que fazia filosofia, a outra que fazia não sei o quê, você conhecia o pessoal da engenharia. Eu era muito envolvida no movimento estudantil e depois no movimento universitário. E com o golpe do Estado, mas ligada à igreja, nós éramos de JEC e de JUC. E com o golpe militar, foi o arcebispo Dom Alberto Ramos, um dia reuniu lá na sede do CNBB regional, ele reuniu todas as pessoas filiadas a todas as JECs, JACs, JOCs, JUCs, etc., toda a igreja leiga, né? E ali ele disse assim, claramente, depois de uma preleção de meia hora, que a gente não entendia bem para onde ia, para um lado para o outro, ele disse que a partir daquele momento estava desfeita a ação católica e cada qual fosse cuidar da sua vida. Alberto Ramos, ele era muito conservador, muito conservador. Era uma luta interna e vários padres mais de esquerda, eles tinham ido se deslocados para outro lugar, por exemplo, compulsoriamente deslocados, né? E a igreja era muito conservadora, embora tivesse um braço importante e forte, que comungava com uma ideologia da libertação, uma pré-ideologia da libertação, e com uma linha marxista mesmo, com o padre Diomar era uma linha marxista. Então tinha esses dois lados, como a igreja sempre, né, tinha esses dois lados, e nesse momento foi muito importante, assim, em termos de compreender a força da instituição, né, e como essas instituições elas tomam decisões à revelia, claro, das pessoas que integram esses grupos. Por exemplo, 62 para 63 já tem uma politização da própria da JEC também. Tá? Que você e JUC, de fato, você tem de alguma forma aquelas pessoas que tinham sido de JEC e JUC e que ficaram só na JEC e JUC e os que passaram para uma ação política. Tá? O que está acontecendo? Está acontecendo Padre Vaz, Belo Horizonte, os dominicanos entrando naquela história, começa a se criar e você começa a ouvir falar de Betinho é dessa mesma trajetória, não sei quem mais, tá tendo alguma coisa no movimento este de igreja, tá tendo mudanças na política, tá tendo, né? E isso se faz, quer dizer, algumas pessoas não fazem essa migração, não. E acho que o que acontece, eu fui das que fiz. Também nessa época tem um corte, que é com a igreja, entendeu? Quer dizer, passava a ser cada vez mais claro para mim que era importante você salvar seus irmãos, sim, mas a igreja, sabe, a igreja não tinha nada a ver com isso. Eu fui lá ficar contando o que esses movimentos de JEC, JUC, etc, sempre tiveram
um padre que era que fazia o responsável, que fazia o intercâmbio, que fazia, né? E aí, aí já era um corte com a igreja e um corte com religião, de alguma forma. Aí é uma crise importante na medida que você começa a achar, não é bem isso, etc, etc. Eu era toda militante, e meus amigos todos militantes, vários foram presos, eu era de um grupo trotskista na época. A Libelu? A Vanlu? Não era Libelu, não, era outro nome. Era um grupo trotskista que tinha na PUC, que até quando teve a invasão da PUC de São Paulo, vários foram presos. Eu tive uma colega que foi fazer panfletagem, não era já é totalmente anistia, né? Então, tanto que eu lembro de uma colega no primeiro ano que foi fazer panfletagem numa indústria e ficou presa muito tempo, né? E nós íamos visitá-la e tudo mais, e ela inclusive ficou muito marcada, nunca terminou a universidade e tudo mais. Era a época da Libelu e da Refazendo, né? Eu nunca tive uma atuação direta no movimento estudantil, sempre participei da Libelu, não tive, desculpa, vou refrasear. Vou refrasear. Eu não tive uma participação de liderança, né? Porque também muito nova nessa época, eu entrei na faculdade muito novinha mas a Libelu era trotskista, mas era mais vanguarda culturalmente, né? Era mais avançada na questão cultural. A Refazendo era mais liberal, mais, enfim, eram dois grupos muito bons, mas era um ambiente muito politizado, extremamente politizado e ainda muito vigilante. Dentro do Partido Comunista começou a haver uma cisão entre aqueles que queriam embarcar na luta armada, que tornaram-se maoístas, guevaristas, etc., e aqueles que continuavam achando que tinham que ir pela linha da democracia, né? Que eram chamados eurocomunistas, porque liam Gramsci. E aí eu disse, claro, que a política é a formação universitária. Não existe formação universitária sem o exercício da política, em todas as dimensões da vida. Então foi isso que eu falei, uma coisa muito simples, né? E talvez tenha me apoiado alguns autores. E mais tarde, quando eu quis fazer meu doutorado na França, eu fui penalizada, porque foi aí que eu descobri que eu tinha sinalizações na minha ficha profissional, na minha ficha política, sinalizações em vermelho. E uma das sinalizações em vermelho eram essas entrevistas, e isso que os alunos publicaram nos boletins deles, né? Então, a universidade estava o tempo todo sendo olhada, sendo percebida pela ditadura, mas os alunos, eu tenho alunos que hoje me dizem, Edna, tu eras a única professora que deu texto de Marx. E eu dava texto de Marx em 75, em 74, 75, 76, em 77 eu viajei. E eu só voltei em 83, então, em 82, depois eu voltei para a França, voltei de fato em 83. Então, eu só podia dar esses textos antes de 77. Então, eu imagino que eu dava os textos de Marx, introdução à crítica, enfim, quer dizer, textos de Marx, e que os alunos ficavam maravilhados porque eles não conheciam o autor, né? E eu dava assim como tem que ser dado. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar da sociedade sem eu falar de movimento, sem eu falar de transformação, se eu falar em conceitos mais radicais, que naquele momento, como eu pensava, né, pode entender as dinâmicas, pode entender as estratégias, os jogos sociais. E ele tornou-se secretário da base das ciências sociais. E me designou uma tarefa. Você sabe que era assim, né? Faz isso, faz aquilo, era tudo muito autoritário. E me mandou fazer as atas das reuniões, né? E eu fazia. Então eles estavam cheios de papel com a minha letra, que eles comparavam com as provas que eu tinha feito, estavam registradas, guardadas e tal. Não tinha internet ainda, então era tudo com a nossa letrinha, né? E aí, pronto, eu estava toda encalacrada por causa disso. Então eu comecei a pensar, quem sabe eu faço jornalismo, né? Porque com jornalismo eu posso
escrever também, posso desenvolver essas ideias que eu estou conhecendo aqui. Dentro do jornalismo há um espaço para isso, porque até do jornal que eu li eu via que havia um espaço. Então, fiquei muito em dúvida o tempo todo, até mais ou menos fazer escolha mesmo, se eu estudaria sociologia ou jornalismo. Depois, quando... E o vestibular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul era o mesmo. Era o mesmo vestibular para o jornalismo e para as ciências sociais, naquela época, né? Naquela época era o mesmo vestibular. E daí eu pensei assim, não, então eu vou fazer o vestibular para ciências sociais. E depois, se eu quiser ser uma jornalista, eu vou ter a base de ciências sociais, que eu acho que vai me ajudar. E daí fiz para ciências sociais, mas não saí mais das ciências sociais. E você fez o vestibular no final de 64? Isso, entrei em 65. A 68. Isso. E bom, tinha tido o golpe de 64. Isso afetava o curso? Como é que Sim. Você viveu isso ou não? Você Sim. tinha alguma atuação política? Vivi bastante isso. Vivi. Não, tive colegas, inclusive, que foram colocadas na prisão, que sofreram todos os tipos do que a gente sabe, né, de repressão. Pelo menos uma colega que eu lembro bem. Mas a gente, dentro do curso, a gente era uma turma uma turma grande e uma turma bastante interessante. Eu acho que isso, inclusive, foi algo interessante na minha trajetória também.